Olá, aqui é o César. Eu estou trazendo hoje uma questão do processo seletivo do Magistério Militar Naval, uma prova de 2018. Tá joia? Bom, então vamos lá. Em uma folha de papel com as dimensões 60 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura, é feita uma dobra conforme a figura abaixo. O canto superior esquerdo toca o lado inferior do retângulo, com a parte dobrada formando um triângulo, como também se vê na figura. Então é o seguinte, a gente tem uma folha de papel que é de 60 por 40 e é feita uma dobra nessa figura. Eu pego o canto superior esquerdo, dobro, encosto em algum ponto aqui da aresta inferior, formando assim um triângulo assim interno, tá? Com essa dobra do papel para o lado de dentro, tá? Bem simples de perceber isso aqui, de enxergar isso aqui, ok? Muito bem, aí vem a pergunta. Assinale a opção que apresenta a menor dobra possível, medida de A. Ou seja, qual é a menor medida de A possível para se fazer essa dobradura, tá? Bom, isso aqui implica na verdade, isso aqui faz com que a gente perceba que essa dobradura pode ser feita de infinitas maneiras, né? Você pode dobrar e quando você dobra e encontra esse ponto aqui, ele pode estar mais para a direita, mais para a esquerda. Então existem, na verdade, tecnicamente infinitas formas de você fazer essa dobradura, e aí as medidas vão alterar automaticamente. A medida de A, a medida de B e a medida deste outro cateto também vão ser alteradas. Mas qual é essa dobradura? Ou seja, quais são essas medidas que fazem com que A seja tenha o menor valor possível? Essa é a grande questão aqui do problema, tá? É isso que a gente tem que responder. Muito bem. Aqui nas as alternativas, tem um problema aqui. A alternativa A e a alternativa D são iguais. Eu resolvi copiar exatamente como estava no material original, no PDF original. Mas isso aqui não importa muito. Importa resolver o problema. Mesmo que a gente não tivesse essas alternativas aqui, a gente poderia encontrar esse valor. É que eu resolvi fazer igual, exatamente como está na prova original. Tá bom? Bom, então vamos lá. Como que a gente vai resolver essa questão aqui? Bom, a princípio a gente vai ter que utilizar cálculo. Ou seja, nós vamos utilizar derivada. Então, quem já estudou derivada, com certeza vai entender tudo, ou enfim. E quem nunca estudou derivada, talvez não entenda um determinado trecho que vai chegar mais à frente. Tá bom? Mas, qual que é a estratégia aqui para a gente resolver? Um problema de máximos e mínimos bem clássico, tá? O que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Vamos encontrar A em função de B. Se a gente encontrar uma expressão de A em função de B, ou seja, A igual a F de B, o que eu vou poder fazer com a F de B? Eu vou derivar e igualar a zero. Quando eu derivo e igualo a zero, eu estou achando os pontos críticos, eu estou achando o ponto de máximo ou de mínimo local. Nesse caso aqui, o problema vai tratar de um ponto de mínimo. Você derivando e igualando a zero, você vai encontrar um valor de B, você volta na equação original e encontra o A, que com certeza vai dar uma dessas alternativas aqui. Mais especificamente, a alternativa correta é a alternativa A. A gente vai encontrar 30 raiz de 3 centímetros, ou a alternativa D, que também é 30 raiz de centímetros. Tá? Então essa aqui é a resposta do problema, e a estratégia que eu comentei agora há pouco é a estratégia que eu vou utilizar aqui. Então quem quiser tentar, pode utilizar essa estratégia. Eu até vou escrever essa estratégia aqui. Bom, nós vamos primeiro encontrar A em função de B. A gente vai encontrar um F de B. Tá? E vamos igualar, derivar essa função. E igualar a zero. Quando eu faço isso, eu encontro os pontos críticos. Então eu vou encontrar um valor de B. Esse valor de B é o valor que minimiza o valor de A. Aí a gente volta à equação original. A gente
vai voltar à equação original e calcular A. Então essa aqui é a estratégia. Encontrar uma expressão de A em função de B, derivar f de B, igualar a zero, encontrar o valor de B, voltar na função original e achar o valor de A. Esse vai ser o valor mínimo, tá joia? Então essa aqui é a estratégia que a gente vai seguir. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui. Na verdade, talvez o maior desafio é encontrar f de b, né? Achar a expressão de f de b. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, olhando aqui, nós vamos usar simplesmente argumentos geométricos aqui. Perceba que quando eu faço essa dobradura, esse valor de b, esse triângulo que ficou pontilhado aqui do lado de fora, é o mesmo triângulo que está aqui dentro, tá? Eu simplesmente dobrei ele para dentro, tá? Então, se aqui é b, esse trecho aqui também vale b. Que mais? E esse trecho aqui inferior, ele também está em função de b, porque se eu tenho 40 centímetros aqui, esse trecho final aqui é 40 menos b. Vamos dar nome aqui aos pontos. Vamos chamar esse aqui de ponto A. Bom, ponto A, ponto B, ponto C. Aqui é um triângulo retângulo. Esse triângulo é exatamente esse triângulo pontilhado aqui. E essa medida aqui desse cateto BC, eu não sei quanto vale, é o mesmo dessa medida aqui. Eu vou chamar de x, tá? Então essa medida aqui vai valer x por enquanto, tá? Se eu quero encontrar A em função de B, então esse x também vai ter que estar em função de B. Mas eu não sei ainda qual é esse valor de x em função de b. Mas a gente chega lá. Vamos observar aqui que eu tenho também um triângulo retângulo formado aqui embaixo, nesse canto esquerdo inferior. Aqui também é um triângulo retângulo. A minha hipotenusa é b. Um dos catetos é 40 menos b. Logo, esse segundo cateto aqui, que eu vou chamar de y, não tem nome ainda, eu vou chamar de y, ele também pode sair em função de b. Tá bom? Então vamos calcular esse cateto aqui em função de b. Então, pela relação de Pitágoras, nesse triângulo menor aqui, eu vou ter b ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a... Tudo bem? A soma dos quadrados dos catetos. Bom, aqui eu vou desenvolver esse binômio aqui, eu vou chegar em... Bom, aqui eu posso simplificar b com esse b quadrado com esse b quadrado, ótimo. Eu preciso achar y, né? Y em função de b. Então, meu y ao quadrado ficou 80b menos 1.600. Agora, perceba o seguinte, y ao quadrado é um número positivo. Tá? Se ele é um número positivo, então 80b menos 1.600 também precisa ser um número positivo. Então, b tem que ser um número maior do que 20, porque 80 vezes 20 dá 1.600. Então tem que ser maior, b tem que ser maior do que 20. E ao mesmo tempo, b, que é essa medida aqui, ela não pode ser maior do que 40. Então, na verdade, aqui é uma observação, né? Eu vou fazer assim. b precisa ser maior do que 20 e menor do que 40. É uma observação. Vamos deixar ela aqui. Eu encontrei aqui y ao quadrado, mas o valor de y seria a raiz quadrada desse 80b menos 1.600. Só que 80b menos 1.600, eu coloco o 16 em evidência e fico com... Daqui, portanto, eu tiro que y vale 4 raiz de 5b menos 100. Tá bom. Eu achei essa medida aqui em função de b, tá? Bom, e o que isso me ajuda? Bom, calma que a gente chega lá, né? Então, agora eu tenho esse lado x que eu também preciso tirar em função de b. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos unir aqui esse ponto C com a aresta inferior. Aqui eu vou ter também um triângulo retângulo B, um outro ponto aqui até C. Então aqui eu também tenho um triângulo retângulo. E veja que se eu tenho aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, então aqui vale x menos y, tá legal? E aqui essa medida de C até a base aqui do retângulo vale 40. Então se eu tenho y em função de b, e aqui eu já tenho o valor que é 40, então na verdade eu vou conseguir tirar x em função de b também. Vamos chamar esse ponto aqui de D, tá bom? Então agora vamos fazer da seguinte forma, no triângulo BCD, eu vou ter o seguinte,
também pela relação de Pitágoras, eu vou ter o seguinte: hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Daqui eu tiro o seguinte: bom, eu vou desenvolver aqui esse binômio. Aqui agora é só álgebra mesmo. Esse x cancela com esse x aqui. Bom, eu consegui isolar aqui o 2xy, passei ele aqui para a esquerda, então e substituir o valor de y ao quadrado, tá? Nessa passagem aqui. O y ao quadrado, ao invés de pegar o y e elevar ele ao quadrado novamente, eu já tenho o y ao quadrado aqui em cima, né? Que é 80b menos 1600. Então, isolando 2xy, eu cheguei nessa expressão aqui, e para nossa sorte, esse 1600 aqui já vai cancelar com esse 1600 aqui. Então eu fiquei com 2xy igual a 80b. Daqui eu preciso tirar, voltando, né? Eu preciso tirar x em função de b, mas y está em função de b. Então eu vou tirar x em função de y. Então aqui eu tenho x igual a 80b dividido por 2y. Tá bom? Y eu tenho o valor de y, que eu já tenho aqui, né? Então eu vou substituir y em função de b. Então x vai ficar igual a 80b dividido por... Bom, 2y vai ficar 8. Tá, isso aqui como eu disse, é só álgebra aqui, tá? Não estou fazendo nada de especial aqui. Vamos dividir por 8 em cima e embaixo. Aqui vai ficar 10. Na verdade, assim, né? X vai ficar igual a 10b dividido por raiz quadrada de 5 menos 100. Então esse aqui é o valor de y, de x em função de b. Agora eu encontrei x em função de b. Então eu tenho b, eu tenho alguma coisa em função de b e eu tenho a. Agora sim eu consigo calcular a em função de b, para depois fazer a derivada. Tá joia? Então, aplicando também a relação de Pitágoras aqui, nesse triângulo ABC, eu vou ter o seguinte. Então vai lá. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. B ao quadrado mais x ao quadrado. Tá bom? Bom, aqui, mais uma vez, basta álgebra. Agora a gente vai juntar tudo aqui numa fração só e tirar a em função de b. Tá fazendo os cálculos aqui, eu vou ficar com o seguinte. Eu não vou fazer o passo a passo aqui para a gente não perder tempo. Eu espero que todo mundo saiba fazer isso aqui de uma maneira bem simples, tá? Mas eu já fiz isso aqui num outro cálculo e eu cheguei na seguinte conclusão, que a ao quadrado é igual a b ao cubo dividido por b menos 20, tá? Eu cheguei nessa relação aqui, tá? Então eu encontrei a em função de b, tá? Então eu encontrei a e o a é uma função de b. Agora, na verdade eu encontrei a ao quadrado, eu precisaria de a, não é verdade? Mas eu não vou me dar o trabalho de extrair a raiz quadrada de a ao quadrado pelo seguinte: a é um número positivo e com certeza a é um número maior do que 1. Então, sendo bem prático, se eu minimizo a ao quadrado, automaticamente eu estou minimizando o valor de a, justamente pelas características de a. É um número positivo, um número maior do que 1, tá bom? Então eu não vou me dar o trabalho de fazer mais uma operação, eu já vou minimizar o a ao quadrado direto, tá? Então, encontrando o b que minimiza a ao quadrado, é o mesmo b que minimiza também a. Tá? Então essa é a minha justificativa aqui, tá? Então a minha f de b ficou sendo b ao cubo dividido por b menos 20. Agora eu vou fazer a derivada da f de b igual a zero. Então a derivada de uma divisão é a derivada do numerador, que é 3b quadrado, vezes o denominador, menos o numerador, que é b ao cubo. É a regra da derivada de um quociente, tá? Menos, né, voltando, menos o numerador vezes a derivada do denominador, que nesse caso aqui é 1. Tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. Estou só aplicando aqui as regras de derivada. Tá? E vou igualar isso aqui a zero. Então, quando eu tenho f de b, f' de b igual a zero, eu vou ter que essa expressão aqui vai ser igual a zero. Tá? Então, para que tudo isso aqui seja igual a zero, basta que o numerador seja igual a zero. Tá? Porque o denominador eu já sei que é diferente de zero, né, pela condição do b. Né? O b tem que ser um número maior do que 20. Então,
Isso aqui já vai me garantir. O numerador vai ter que ser igual a zero. Então aqui eu tiro que, fazendo as contas aqui, já fazendo a distributiva, eu cheguei em... Simplificando as coisas aqui, eu vou chegar em 2b ao cubo menos 60b quadrado igual a zero, já dividido por 2 dos dois lados, eu vou chegar em b ao cubo menos 30b quadrado igual a zero. Colocando aqui o b quadrado em evidência, eu fico com b ao quadrado que multiplica b menos 30, isso tem que ser igual a zero. Bom, o b não é nunca igual a zero, então quem tem que ser igual a zero aqui é o b menos 30. Então logo você tira, né, b menos 30 é igual a zero e b, portanto, é igual a 30. Ótimo. Bom, praticamente o problema acabou aqui. Agora é só voltar na equação original e encontrar o valor de a. Bom, se b vale 30, a função original é essa aqui, né? Então eu vou ter a ao quadrado igual a b ao cubo. Então 30 ao cubo vai ser... Eu vou fazer assim, eu vou escrever 30 que multiplica 30 ao quadrado dividido por b menos 20, que é 30 menos 20 que vai dar 10, certo? Então simplificando aqui, aqui fica 3, aqui fica 1, ou seja, a vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 30 ao quadrado, portanto a vai ser 30 raiz de 3. Essa aqui, portanto, é a resposta dos centímetros, né? Essa aqui é a resposta que a gente estava buscando. É o menor valor possível para A neste problema aqui dessa dobradura, enfim, dessa peça de papel aqui, tá? E é a letra A, conforme eu havia comentado. Tá legal? Bom, é isso aí. É um problema de, como eu falei, é um problema de cálculo. Quem já estudou cálculo certamente se encontrou aqui. Quem não estudou, é uma motivação para estudar, para quem ainda não chegou na faculdade, enfim, ou quem está começando a estudar cálculo agora. Esse aqui é um problema típico de uma aplicação de problemas de máximo e mínimo, tá? Não esqueça de deixar o seu like se você gostou. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão!